Oi, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Eu parei nesse parágrafo aqui e agora a gente vai continuar. Aí ele tinha que eu escolhesse os para vir juntos. Ele estava me experimentando e não tardei. O garanço, eu disse, e este aqui, completei para aquele Montes Clarence apontando. Bem que eu queria também o feijó, mas deviam de ser só 2, a conta já estava. E Diadorim? O senhor perguntará. Ah, por Diadorim era que eu não dizia. O pensamento nele me repassava. O tempozinho todo naquele soflagrante. E estúrdio, eu principalmente não queria Diadorim perto de mim, para as horas. Por quê? Porque é o que eu mesmo não sabia. Seria que me desvalesse a presença dele comigo, pelos perigos que eu visse virem a ele, no meio do combate. Ou seria que a lembrança de ter Diadorim junto, naquilo, me desgostasse, por me enfraquecer. Agora, eu assim, duro ferro diante do Hermógenes, leão coração? Se sei, porque era como eu estava. E assim respondi, que então o Garanço e o Montes Clarence iam com a gente. Como saímos, viemos vindo desfeitos aos 2, aos 3, aos sozinhos. Já era noite. Noite da jaíba dá de uma azada, uma pancada só. Há de que se acostumar com o escuro nos olhos. Conto tudo ao Senhor. O caminhar da gente se media em silencioso, nem o das alpercatas não se ouvia. De tantos matos baixos, carrascal, o chio dos bichinhos era 1 milhão só. Por lá a coruja grande avoa, que sabe bem aonde vai, sabe sem barulho. A quando o vulto dela assombrava em frente da gente no ar, eu fechava os olhos 3 vezes. O Hermógenes rompia adiante, não dizia palavra. Nem o Garanço também, nem o Montes Clarence. Isso, em meu sentir, eu a eles agradecia. Quem vai morrer e matar pode ter conversa? Só esses pássaros de pena mole, gerados da noite, tantos bacuraus insensatos. O Sebastião, que chamava a fêmea, com grandes risadas, pedindo tabaco bom. Digo ao Senhor o que eu ia pensando, em nada. Só esforçava atenção numa coisa, que era que devia de guardar tenência simples e constância miúda, esperando a novidade de cada momento. Minha pessoa tomava para mim um valor enorme. Aquele pássaro, léguas, erguia vôo de pousado no meio da estrada. Toda vez ia se abaixar 10 braças mais adiante, do jeito mesmo, conforme de comum esses fazem. Bobice dele, não via que o perigo torna a vir sempre? Digo tudo, disse, matar e morrer? Toleima. Nisso mesmo era que eu não pensava. Descarecia. Era assim, eu ia indo, cumprindo ordens. Tinha de chegar num lugar, aperrar as armas. Acontecia o seguinte: o que viesse, vinha. Tudo não é sina? Nanja não queria me lembrar de nenhuma. Com meia légua andada por um trilho. É preciso não roçar forte nas ramagens, não partir galhos. Caminhar de noite no breu se jura sabença. O que preza o chão, o pé que adivinha. A gente imagina uns buracões disformes, a gente espera vozes. Pouquinhas estrelas dando céu, a noite berrava bruta. Digo ao Senhor, a noite é da morte? Nada pega significado em certas horas. Saiba o que eu mais pensei. No seguinte, como é que Curiango canta? Que o Curiango canta é Curiangu. A obra de umas 100 braças do riacho, o Hermógenes esbarrou. Conchegamos, e com as mãos apalpávamos uns os outros. Dali em diante era junto a junto. O Hermógenes puxando enxergava por nós.
Que olhos que esse descascavam de dentro do escuro qualquer coisa, olhar assim que nem o de Suindara. Cada um com um punhal a ponto, atravessamos o córrego pulando pelas alpônderas. Mais para baixo sabíamos de uma estiva, mas lá se temia que tivessem botado sentinelas. Ali era o lugar pior. Um estremecimento me desceu, senti o espaço da minha nuca. Do escurão tudo é mesmo possível. No outro lado, o Hermógenes sussurrou ordens. Deitamos. Eu estava atrás de uma árvore, uma almêssega. Mais atrás de mim, o riacho, passante por suas pedras. Naquela espera, carecíamos de persistir horas, dando tempo. Assim, a água perto, os mosquitos vêm, eles acordam com o cheiro da cara da gente. Não concedem sossego. Acender cigarro e pitar não se podia. A noite é uma grande demora. Há o que os mosquitos infernizavam. Por isso mesmo direi, era que o Hermógenes tinha escolhido ali, que ninguém pegasse no sono, que a mosquitada não deixava? Mas não seria de mim que pudesse ferrar no sono assim perto daquele homem, príncipe das tantas maldades. O que eu queria era que tudo sucedesse, mal ou bem, aquela noite tivesse termo de terminada. Tá aqui, toma. Ouvi. Era o Hermógenes, um taco de fumo me dando, que em forte cachaça ele tinha acabado de empapar. Era para se esfregar na cara e nas mãos. Aceitei. Fosse coisa de comer, não aceitava. Nada não disse, não agradeci. Aquilo era do serviço de armas, fazia parte. E esfreguei bem, ao que os mosquitos deixaram de me ferroar. Desde fiquei, pois então, me divertindo de beliscar a casca da almêssega, aquela resina de ICI. Daí os pensamentos que tive foram os que nem merecem, e eu não sou capaz de dar narração. Retrato de pessoas diversas, ressalte de conversas tolas, coisas em vago das viagens que eu tinha feito. A noite durava. Haja de contar o que foi, o todo de se escorregar para cima a encosta, até ao ponto donde a espera de tocaia devia de ser? Aquilo o igual sempre sendo, um homem se arraiga, enterra, no capim, no chão, e vai, sendo serepente de gato em caça. Carece de repartir frouxo o peso do corpo, semelhante fosse nadando. Cotovelo e joelho é que transpõe. Tudo um ai devagar que chega à porreia. Tem que ser. Não vale arranco depressa. O Senhor tem de ficar o cumprido que pode por mais de. As juntas da gente estalam. O Senhor mesmo escuta. Se coça a canela com o calcanhar. Estando com polaina, não adianta. De cada vez o Senhor vira o corpo num lado e olha, escuta. Qualquer barulho sem tento que se faz verte perigo. Pássaro pousando em moita, que se assusta forte a voo, dá aviso ao inimigo. Pior são os que têm ninho feito, às vezes esvoaçam aos gritos. No mesmo lugar. Dão muito aviso. Aí, quando é tempo de vagalume, esses são mil demais, sobre toda a parte. A gente mal chega, eles vão se esparramando de acender na grama em redor. É uma esteira de luz de fogo verde que tudo alastra. É o pior aviso. O que nós estávamos fazendo era uma razão de loucura muita, coisa que só mesmo em guerra é que se quer. O punhal atravessado na boca, sabe? Sem querer a gente rosna. As guardas, qualquer mato ameaçava que ia bulir. Com o inimigo vindo dele. Árvores branquiçadas traiçoeiramente. A gente amassa com a barriga espinhos e gravetos. É preciso de saber quando é que é melhor se calcar no estrepe firme com gosto, que é o que mais defende dele não se cravar. O inimigo pode estar engatinhando também. Versa por detrás, nunca se tem certeza. O cheiro da terra agoura mal. Capim de beira em fio que corta a cara. E uns gafanhotos pulam. Tem um estourinho de clique. Eu figurava que era das estrelas remexidas. Tique, tique-tique delas caindo por minhas costas. Trabalhos de unha. O capim escorria, do sereno da noite lagrimado.
Ah, e cobra! Pensar que num corisco de momento se pode premer mão numa rodilha grossa de cascavel numa certa morte dessas. Pior é a surucucu, que passeia longe, noturnazan, monstro. Essa é o que há com mais doida ligeireza neste mundo. Rezei a jaculatória de São Bento. A água do sereno me molhava, da macega das folhas, é o que digo ao Senhor. Me desgostava. Raio de um repente, afastaram a erva alta, minha cabeça eu encolhi. Era um tatu que ia entrando no buraco, fungou e escutei o esfrego de suas mochibas. Tatu peba, e eu nos rés dele. Que modo que, rastejando de minha banda da direita, o Hermógenes rompia. Eu sentia o bafo de uma boca e aquele avultar deitado de bicho duro, braço por braço. O Garanço e o Montes Clarence espigavam vez mais adiante, vez mais atrás. Quando de sem menos o Hermógenes me esbarrou. Ele falou um murmo, me cochichou de mão em concha. É aqui mesmo, ele redisse. Onde era que estavam as estrelas dianteiras e os macios pássaros da noite? Pensei. Eu tinha fechado os olhos. O cheiro de um araçá branco formava bolas. Quietei. Até que o dia deu, que é que foi do meu tempo, que horas que se passaram? Aí eu podia medir pelas estrelas que vão em movimento, descendo no rumo de seu poente. Elas viravam. Mas digo ao Senhor, eu não olhei para o céu, não queria, não podia. Assim espichado no escabro, sofre o fresco da noite, o chão esfriava. Pensei, será se eu fosse adoecer? Longe de dor de dente já me indispondo. Aquilo que cochilei, dormir, eu infirme rejeitava. O Hermógenes, um homem existente, encostado no Senhor, calado curto, o pensamento dele assanha, feito um berreiro. Aquelas mortes que eram para daí a pouco já estavam na cabeça do Hermógenes. Eu não tinha nada com aquilo próprio, eu não estava só obedecendo? Pois não era? Ao que o meu primeiro fogo tocaieiro. Danado desuso disso é o antes, tanto antes ror. O senhor acha que é natural? Osgas, que a gente não era pecado? Osas que a gente tem de enxotar da ideia, eu parava ali para matar os outros. E não era pecado? Não era, eu resumi. Osgas, cochilei tenho, por descuido de querer. Dormi mesmo? Eu não era o chefe. Joca Ramiro queria aquilo? E o Hermógenes, mandante perto em sua capatazia, dito por uns. No céu, coisa como uma careta preta? É erro. Não, nada, oi, nada. Eu ia matar gente humana. Dali a pouco o madrugar clareava. Eu tinha de ver o dia vindo. Como era o Hermógenes? Como vou dizer ao Senhor? Bem, embrode fantasia, ele grosso misturado de um cavalo e de uma jiboia, ou um cachorro grande. Eu tinha de obedecer a ele, fazer o que mandasse. Mandava matar. Meu querer não correspondia ali, por conta nenhuma. Eu nem conhecia aqueles inimigos, tinha raiva nenhuma deles. Pessoal de Zé Bebelo, povo reunido na beira do Jequitaí por ganhar seu dinheirinho fiel, feito tropa de soldo. Quantos não iam morrer por minha mão? Andante que perpassou um vento entre eles e o crico de grilos e tantos bichinhos divagados. Assaz à noite com sombras vermelhas. O exemplar da morte dessa é que é num átimo, tão ligeira, tão direitinha. As coisas que eu nem queria pensar, mas pensava mais, elas vinham. Veso de falar do Geraldo Pedro, que disse, hoje ele não existe mais, virou assombração. Matei. E o Catocho contando do outro, lá tem uns órfãos meus,
Lá tive de matar o pai deles, porque era que falavam essas perversidades, porque é que falavam, porque era que eu tinha de obedecer ao Hermógenes? Ainda estava em tempo. Se eu quisesse, sacanhava meu revólver, gastava nele um breve tiro, bem certo, e corria ladeira abaixo, às voltas, caçava de me sumir nesse vai-te-mundo. Ah, nada. Então, aí mesmo era que o fogo feio começava. Por todas as partes, de todo jeito, morresse muita gente. Primeiro de todos morria eu. Mesmo estava sem remédio. O Hermógenes mandava em mim, que quer ele era mais forte. Pensei em Diadorim. O que eu tinha de querer era que nós dois saíssemos sobrados com vida. Desses todos combatentes, acabasse a guerra, nós dois largávamos a jagunçada, íamos embora para os altos gerais tão ditos, viver em grande persistência. Agora aqueles outros, os contrários, não estavam também com o poder de matar? A asneira, e eu ia numa madrugadinha a cavalo por uma estrada de areia branca, no Buriti do Ar, beira de vereda, emparelhado com um capiauzinho bondoso, companheiro qualquer. A gente ria, conversava de tantas miúdas coisas, sem maldade, se pitava, eu ia levando meio saco de milho na garupa, ia para um moinho, para uma fazenda, para berganhar o milho por fubá. Sonhos que pensava. A fé, aqueles bebelos também não tinham varado o norte para destruir gente? E pois, o que tivesse de ser somente sendo, não era nem o Hermógenes, era um estado de lei, nem dele não era, eu cumpria, todos cumpriam. Vou para os gerais, eu dizia, me dizia, numa minha perna, então torci o de dar cãibra. Depois tirei a dureza dos dedos. A ver de Adorim, a gente ia indo, nós dois a cavalo, o campo cheirava, 10 metros de chão de flor. Por que que eu ia ter pena dos outros? Algum tinha pena de mim? Cabeça de homem é fraca, repensava. O que se carecia justo de fazer era acabar logo com a guerra, acabar com aqueles Zé Bebelos. Pensar em Diadorim era o que me dava cordura de paz. Ah, digo ao Senhor, dessa noite não me esqueço. Posso? Aos poucos fui ficando soporado, nem bom nem ruim. Matar, que me importava? Dessa noite esquecer não posso. Garoou para a aurora. Como clareia, é aos golpes no céu, a escuridão puxada aos movimentos. A gente estava de costas para as barras do dia. Me lembro do que me lembro. O Hermógenes cruzou adiante, chato no chão, relando barriga em macio. Aquele homem era dado de tigre. Era danado de tigre. Estava cochichando na cabeça do garanço, depois com o Montes Clarence. Mostrava a eles os lugares em que deviam de. Arre voltou para perto de mim, agora veio da outra banda. Disse, tento, Riobaldo. Eu vi quando o garanço rojou indo, pegou postura na proteção de um cupim grande, obra de 5 metros para a minha frente, pouquinho para esta banda da esquerda. No não longe, rumo a rumo, divulguei o Montes Clarence. Eu ainda mudei distância de uns passos. Aproveitei tapação de uma árvore de boa grossura, um araçá de pomba, fechado. De Sorvigia, o Hermógenes não me largava. Doesse na gente mesmo aquele principiozinho de madrugada. Apertava a necessidade. Por que não se avançava de uma vez para tudo vir às brabas? Ah, não se podia. Só logo, no primeiro entremear com os bebelos, nós 4 havíamos de restar mortos, cozidos nas Parnaíbas. E dos companheiros outros não se sabia, sendo somente que o acampamento dos bebelos devia de estar a 1 hora dessas, cercado exato, em boa distância, a roda toda. Tudo era paciência, vinha um ventozinho folheando, tantos homens amoitados que só espiavam, na obrigação. Refleti. Até achei bonito, agora. Aí, passarinhos que já vão voando com um menorzinho ralo de luz, eles se contentam, para seu só isso de caçar o de comer. Triste, triste, um tiriri cantou.
Alegre para mim a peitica. Olhei adiante curto, lá era que eles estavam, por entre umas árvores pequenas, dava réstia de claridade e um formato de homem contravisto. Ele ia acender fogo, e apareceram vultos de outros levantantes. Com poucos, alguns podiam vir, descendo, buscar mais água no corguinho, se carecessem. Asneiras que pensei, será que eles gastaram muita água? Será que um esmorece por medo de ter? Eu não campeava a morte, seguro nasci, sou feito. Do Hermógenes ali junto estar naquela hora, digo ao Senhor, gostei. Riobaldo, Tatarana, é, ele me governou, de repente. Aceitei. Desamarrei mão, de vez pronta. Eu já tinha resumido pontaria. Eu tive consolo de uma coisa, que era que aquele homem alto não podia ser Zé Bebelo. Não tremi e escutei meu tiro e o do Hermógenes, e o homem alto caiu certo morto, rolou na má poeira. Me deu uma raiva deles todos, e em toda a parte a sobre o tiroteio tinha começado. Estrondou, falavam os rifles e os outros, Manlicha, Granadeira e Comblain, festa de guerra. Mas, digo ao senhor, atirei minhas vezes, aí tomei ar. O senhor já viu guerra? A mesmo sem pensar, a gente esbarra e espera o que vão responder. A gente quer porções, demais é que se está, muito no meio de nada. A morte, a coisa que o que era show e bala, que qual agora não se podia mais ter outros lados. Agora era só gritar ódio caso quisesse e o ar se estragou, trançado de assovios de ferro metal. O senhor ali não tem mãe, não vê que a vida é só brabeza. Revém ramo cortado de árvore, aí e o comum que cavacam poeiras e terras. Digo ao senhor, dou conversa. Aquilo era. Artes que carreguei o rifle, escorei, repetente. Aquele povo inimigo nosso esperdiçava muita munição. Atiravam com nervosia. Não queriam morrer por nossa mão, não queriam. Me ri, e o Hermógenes me chamou com assombro. Em isso ele me crendo endoidado, mas eu era de repente pensando em meu padrinho Celorico Mendes. Agora tu mesmo vai lá. Vai, tu não quer? Foi o que arranjei vontade de gritar com o Hermógenes. Cão que ele. Ri mais. Homem sozinho, com sua carabina em mãos, o Hermógenes era como eu, igual, até pior atirava, e aqueles bebelos tinham feito madrugada para levar fogo. Fiquei meu. Se todos passam mão em arma e fecham volta de tiroteio, uns contra os outros, então o mundo se acaba. Acho que pensei. Eram só tolicezinhas que por minha mente marinhavam. Os tiros peguei a querer contar. Aquilo como durou. Demorava um oco. O dia tinha clareado saído. Eu todo podendo descrever o Montes Clarence atrás de um touro de pau e moitas de anduzinho. Para que conto isto ao senhor? Vou longe. Se o senhor já viu disso, sabe. Se não sabe, como vai saber? São coisas que não cabem em fazer ideia. Então, vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.